Hoje é dia 23 de agosto de 2020. É um novo dia que Deus nos concede e também uma nova oportunidade para estarmos falando da palavra de Deus, sendo edificados e confrontados por ela. E é uma alegria muito grande para nós poder estar falando com você e para você da palavra de Deus, do amor, da graça, da bondade e também da justiça de Deus. Nós somos a primeira igreja presbiteriana conservadora de São Paulo. A nossa igreja ela está localizada na Rua Pedroso, 351, Bela Vista, São Paulo. Os nossos cultos regulares e dominicais são realizados às 9 horas e 18 horas e 30 minutos. Devido aos impedimentos, nós estamos sem poder realizar os nossos trabalhos dominicais temporariamente. A nossa esperança e expectativa é que muito em breve nós estejamos abrindo as portas do templo e presencialmente adorando ao nosso Deus e Pai. Teremos uma imensa alegria em recebê-los conosco. Temos também a nossa escola dominical, às 10 horas e 15 minutos. E a escola dominical é o momento em que nós estudamos também a palavra de Deus. Tratamos de assuntos doutrinários, assuntos éticos, temas atuais. Mas a nossa firmeza e a nossa referência é sempre o que a Bíblia diz, o que a palavra do Senhor nos ensina. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, como é bom estar na Tua presença. Como é bom estar diante do Teu trono de graça e colocar diante do Senhor o nosso agradecimento pela semana que nós findamos. Uma semana com lutas, com batalhas, uma semana com alegrias, vitórias, momentos agradáveis, momentos difíceis, mas em todos os momentos, o Senhor sempre esteve conosco, nos fortalecendo, nos sustentando, nos guardando e nos amparando. Louvamos-te porque o Senhor guardou-nos de perigos, de males. O Senhor preservou-nos com o teu amor e a tua bondade. Oramos em favor daqueles, ó Deus e Pai, que passam por momentos difíceis em suas vidas, seja pela perda de queridos, seja por causa de desemprego, seja por causa de problemas de saúde. Que a tua graça, ó Deus e Pai, fortaleça a cada um. Que o Senhor sustente a cada um. Oramos em favor da nossa pátria, que vive momentos difíceis, momentos tensos. E a nossa oração, ó Deus e Pai, é que a tua igreja, espalhada em todo o nosso país, não deixe de ser fiel ao Senhor. Não deixe de falar da tua palavra fielmente. Viver fielmente a tua palavra. Que o teu Santo Espírito fortaleça a tua igreja e capacite cada um dos teus filhos a ser uma testemunha viva, fiel da tua palavra. Livra a tua igreja, ó Deus e Pai, de se deixar envolver com os negócios deste mundo. Mas enquanto ela está peregrinando neste mundo, que ela seja luz do mundo e sal da terra. Ó Pai, ilumina-nos com o teu Santo Espírito, quando nós haveremos de expor a tua palavra. Que o teu Santo Espírito nos dê o entendimento, o discernimento e a compreensão da tua palavra. E junto nos dê a ousadia para praticar a tua palavra. Dá-nos, ó Pai, a tua paz. Dá-nos, ó Senhor, a tua graça e a tua bondade. Nós oramos agradecidos
no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Há um hino, ou melhor, antes do hino, eu quero ler uma passagem da palavra de Deus em Hebreus, capítulo de número 12, os versos 1 e 2. Nós lemos assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Este é um desafio para nós. Este é um desafio para toda a Igreja de Deus. Olhar para o Senhor Jesus. Ter os olhos sempre fitos no Senhor Jesus. Pois Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Eu tenho sempre lido um hino que relaciona com a mensagem que nós transmitimos e pregamos a cada um dos irmãos, dos amigos. E o hino que eu quero ler hoje é um hino que nos desafia a obra da missão, que nos impulsiona a pregar a palavra de Deus. O hino, a grande comissão, o hino 282 do Inário, Novo Cântico. Disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que, com amor profundo, dá o Deus gracioso e bom. Tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Ó, conquistai, almas perdidas buscai, o pecador quase moribundo. Todos marchemos neste grande intento de pregar a salvação, sem recuar, sempre mostrando alento. Sim, cumpramos a missão que o Salvador, Cristo Jesus, nos deu. Ele está também no posto seu. Diz-nos o Rei: sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, bem firmes neste pensamento. Firmes, levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus, esta mensagem divinal que encanta, espargindo graça e luz. Cheia de bênçãos do glorioso Deus, que conhece os escolhidos seus, cheia de amor, vem revelar o favor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar esta luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar, muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. É um hino que nos desafia a ser testemunhas de Jesus, pregar a palavra de Deus neste mundo. Eu quero ler uma passagem de Atos, capítulo de número 1. Eu vou ler os primeiros 11 versículos de Atos. Atos, capítulo 1, dos versos 1 a 11, nós lemos assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai,
da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Eu quero falar nesta manhã, mais especialmente, do verso 8, quando Jesus, ele relembra a missão da igreja. Missão que ele chamou, capacitou e capacita para que a igreja realize. Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Momento realmente extraordinário este. Privilégio daqueles quase 500 irmãos que estavam ali no Monte das Oliveiras. Deve ter sido realmente um momento tão marcante, e com certeza foi um momento marcante, porque os anjos disseram àqueles irmãos: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, assim ou voltará ele da mesma forma como viram subir. Eu não gosto de trabalhar com imaginações, mas aqui dá para pensar um pouco que nesse momento tão extraordinário, tão belo e tão ímpar, quando o Senhor Jesus começa a subir para os céus. Ele nasceu numa manjedoura. Quase ninguém o viu e poucas pessoas, na verdade, o conheceram ali, em Belém. Mas agora, depois de passar um período da sua vida aqui na terra, depois de realizar a sua obra redentora, morrer e ressuscitar, agora ele volta ao Pai. A obra da redenção Jesus realizou, mas agora é preciso que o seu evangelho, a sua palavra, seja pregada. E então ele diz à sua igreja, ele disse a mim, a você também: você será minha testemunha. O que é, na verdade, uma testemunha de Jesus? Lemos no texto, e eu vou falar isso mais à frente um pouco, que aquelas testemunhas de Jesus ali não haviam compreendido perfeitamente a natureza do reino de Deus. E nós, hoje também, precisamos considerar, olhar biblicamente para o que significa o reino de Deus. É preciso ter uma visão bíblica e ampla do reino de Deus. E também é preciso lembrar que ser uma testemunha de Jesus é um privilégio.
mas todo privilégio tem as suas responsabilidades. Ser uma testemunha de Jesus não é um peso para cada um de nós. E eu quero apenas lembrar uma coisa assim importante. Nós nunca vimos fisicamente ao Senhor Jesus, mas nós sabemos o que o Espírito Santo fez em nossa vida. Ele nos transformou, ele nos tirou do império das trevas e ele nos levou para o reino de Cristo Jesus. Certamente você sabe o que significa isso. É a experiência da conversão a Deus. Uma obra começada com Deus, realizada pelo Espírito Santo, que graciosamente aplica em nossa vida a morte e os benefícios da morte de Cristo Jesus. E pouco antes, então, de Jesus subir, ele comissionou a sua igreja. Mas eu quero rapidamente lembrar um pouco aqui um momento que antecede a ordem de Jesus e trazer algumas lembranças também para nós. Lucas é o autor desse livro e ele escreveu também a Teófilo. E ele faz referência ao seu evangelho quando ele diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. É muito interessante você atentar aqui ao que Lucas está dizendo. Ele está escrevendo ao seu amigo Teófilo, dizendo que ele havia escrito uma biografia de Jesus Cristo, de tudo que ele começou a fazer e a ensinar. E ele agora escreve o livro de Atos para nos dar um relato histórico do desenvolvimento da igreja, da expansão do reino de Deus entre nós. Jesus também ressuscitou e deu provas inquestionáveis desse fato maravilhoso. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Aquelas pessoas viram a Jesus. Durante 40 dias conviveram com Jesus. Ouviram ensinamentos de Jesus. E também nesse momento Jesus renova a promessa do Espírito Santo. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. É uma referência clara à promessa que Jesus havia feito aos discípulos, à igreja e a nós também. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Aqui Jesus está prometendo o Espírito Santo, o Conselheiro, o Consolador, que está conosco para sempre. E esta promessa do Senhor Jesus, ela é simplesmente maravilhosa para nós. Nós nunca estamos sozinhos. Deus jamais nos deixou sós. O Espírito Santo habita em nós.
Mas algo triste acontece. Jesus estava falando e chamando a sua igreja para ir ao mundo e pregar o Evangelho. E aqueles ouvintes de Jesus ali não entenderam ainda bem o que ele estava dizendo. E eles pensavam que Jesus estava falando da restauração do reino de Israel ou da nação de Israel. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Então lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Esta pergunta, ou estas perguntas deles aqui, mostram que eles não haviam compreendido ainda bem a natureza do reino de Deus. E eles estavam preocupados e entendendo que Jesus estava falando da restauração do reino de Israel, no sentido político, geográfico, no sentido de ser uma nação novamente gloriosa, como havia sido em tempos passados. E Jesus mostra a eles, na verdade, que não é assim. O verbo restaurar mostram que eles estavam esperando uma restauração política e territorial de Israel. Não vou descrever muito, mas eu quero apenas falar rapidamente sobre o reino de Deus. Jesus não entra em detalhes aqui a respeito do reino de Deus, mas ele está corrigindo o erro dos seus discípulos a respeito do reino de Deus. O reino de Deus, por exemplo, não é territorial, mas ele é espiritual na sua natureza. O reino de Deus é multinacional, pois não se limita unicamente a uma nação. Deus tem um só rebanho, mas esse rebanho está espalhado em todas as nações. Deus tem muitos apriscos, mas um único rebanho, um único pastor, que é Cristo Jesus. Há muitas especulações a respeito do fim dos tempos, especialmente nesses momentos de pandemia que estamos vivendo. Nós lemos, ouvimos pessoas falando a respeito da vinda de Jesus. E eu quero dizer assim, algo para desafiar-nos a refletir nisto. Nós não sabemos quando Jesus voltará. Sabemos que ele voltará. Por isso, nós não precisamos ficar especulando a respeito do dia, da hora do Senhor Jesus. Estes sinais que nós vemos, eles também já aconteceram em tempos passados, mas eles nos levam a refletir sobre a veracidade da palavra de Deus e a necessidade de nós, como igreja, estarmos preparados para a volta de Jesus. Ela pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, pode demorar um pouco, não sabemos, mas o fato é que Jesus voltará. Há muitas especulações a esse respeito. E é interessante que Jesus não dá uma resposta direta e nem satisfaz a curiosidade dos seus discípulos. E deixa claro para todos eles e também para nós que a cronologia de Deus é de exclusividade única de Deus. Não deveria haver lugar para especulações humanas, mas apenas para nós descansarmos na soberania de Deus. Então Jesus diz aos seus discípulos: mas receberão poder quando o Espírito do Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O autor aos Hebreus, ele lembra aos seus leitores e a todos nós algo maravilhoso. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas,
No capítulo 11 da epístola de Hebreus, o autor havia falado sobre a galeria dos heróis da fé. Homens, mulheres que deram a vida por amor a Jesus, por amor à palavra de Jesus. Testemunhas do Senhor Jesus, que ainda falam ao nosso coração e nos desafiam a viver uma vida como verdadeiras testemunhas de Cristo Jesus. Mas atentem para o que o Senhor Jesus diz: minhas testemunhas. Aquele grupo ali que estava no Monte das Oliveiras, os apóstolos, eles tiveram um privilégio que nós não tivemos. Aqueles que conviveram com o Senhor Jesus, particularmente durante o ministério terreno de Jesus, tiveram um privilégio que nós ainda não tivemos: ver o Senhor Jesus pessoalmente. Mas o Senhor Jesus nos chama minhas testemunhas. Não tenho nada contra testemunhos, mas também não tenho nada a favor quando as pessoas que dão seus testemunhos ficam falando o que eram, o que faziam, como viviam e chamam toda a atenção para elas e não falam daquilo que Deus fez em sua vida. O Deus que operou o milagre da conversão, de mudança de vida. Nós somos chamados para falar daquilo que Deus fez em nós, daquilo que Deus realizou em nossa vida. Nós não fomos chamados para falar de nós, fomos chamados e somos chamados para falar do que Deus fez em nós. E esta é uma lição maravilhosa para nós, esta é uma lição desafiadora para nós. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vê sermões de Paulo, de Pedro, você vê sermão de Estevão, Filipe, homens que pregaram a palavra de Deus, que testemunharam da graça de Deus na vida deles. E você vê como que a igreja, ela se expande, fruto da pregação da palavra de Deus, resultado da ação do Espírito Santo. Os apóstolos conviveram com Jesus, ouviram ensinamentos de Jesus, presenciaram o Senhor Jesus realizando milagres e agora estavam com o Senhor Jesus ressurreto. É por isso que eles falavam com autoridade, pregavam com autoridade. Salomão diz assim: a testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. A verdade sempre prevalece. Mesmo que as pessoas tentem abafar a verdade sempre é verdade. E ela sempre prevalece. Vocês se lembram do exemplo de Gamaliel, ou do que Gamaliel disse ao Sinédrio? O Sinédrio estava incomodado porque Pedro e João e os apóstolos estavam fazendo realmente um trabalho extraordinário. E eles queriam punir, açoitar os apóstolos. E Gamaliel disse: dai de mão com esses homens. Vocês se lembram de Judas? Vocês se lembram de Teudas? São dois homens que viveram num período interbíblico. Esses homens morreram e os seguidores deles não deu em nada. Se o que estes homens estão fazendo é de Deus, ninguém poderá resistir. 2000 anos depois, você pode ter certeza que o testemunho dos apóstolos continua falando alto em nosso coração. Porque eles eram testemunhas fiéis e pregavam fielmente a palavra de Deus. A palavra que é usada para testemunho, ou testemunha, é a mesma palavra que é usada para mártir. Isso significa que uma testemunha do Senhor Jesus,
deve também estar sempre preparada e disposta a tornar-se um mártir. Mas, por causa de Jesus, por causa da palavra de Deus, e sempre para a glória de Deus. Significa que ser fiel a Deus tem um preço, de ser uma testemunha fiel a Deus. Atos registra a história do primeiro mártir do cristianismo, da primeira testemunha que morreu por amor a Jesus. Mas olha o testemunho de Estevão, que é extraordinário. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Estevão havia pregado um sermão que nós chamaremos assim um sermão histórico, trazendo a lembrança dos seus ouvintes, especialmente dos judeus, toda a ação de Deus em prol da redenção do pecador. E isto enfureceu o coração daquelas testemunhas, a ponto de apedrejarem Estevão. Mas olha que coisa interessante. Enquanto ele estava sendo apedrejado, Estevão orava. E à medida em que o apedrejamento era mais intenso, a oração de Estevão foi interessante. Ele caiu de joelhos e pede a Jesus: Senhor, não lhes imputes este pecado, eles não sabem o que estão fazendo. E ele adormeceu. Fechou os olhos aqui no mundo e abriu os olhos no paraíso. Uma testemunha fiel, uma testemunha que não negociou princípios da palavra de Deus, mas que permaneceu firme no Senhor Deus. E Saulo estava ali, presenciando tudo. É certo que nem toda testemunha do Senhor Jesus será um mártir. Muitos morreram por vários motivos, mas não sendo martirizados por causa de Jesus. Mas o fato é que aqueles que morreram como mártires testemunharam firmemente da graça de Deus, do poder de Deus, e creram em Jesus até as últimas consequências. O que uma testemunha de Cristo precisa? Poder. O poder que Jesus promete aqui não é um poder natural do homem. O homem não tem esse poder, vem de Deus. Se a testemunha de Cristo não for capacitada por Deus, pelo poder de Deus, o seu testemunho não será eficaz e nem mesmo verdadeiro. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A ideia de poder aqui é uma referência ao auxílio, à ajuda que o Espírito Santo concede às testemunhas de Jesus. É interessante que Lucas, quando escreve Atos, ele fala a respeito do poder do Espírito Santo assistindo a igreja. Pedro e João foram presos, foram açoitados, depois as autoridades os soltaram. E é interessante que eles saíram alegres e felizes porque foram considerados dignos de sofrerem por amor a Jesus. Sofreram porque estavam sendo fortalecidos pelo poder de Deus, porque estavam sendo fiéis. E o Espírito Santo estava assistindo, fortalecendo aos apóstolos.
Mas além do poder também é preciso obediência. Talvez aqui seja uma coisa muito séria também para nós. Por natureza, nós não gostamos de obedecer. Nós não gostamos de ouvir não. Você, eu, nós somos uma prova disso. Nós não gostamos de obedecer. Mas uma testemunha do Senhor Jesus precisa viver a obediência, praticar a obediência. Elas deveriam esperar que o Espírito Santo fosse derramado sobre elas. Jesus disse que dentro de poucos dias eles haveriam de receber o Espírito Santo. Só que eles não sabiam quanto tempo seria. Nós sabemos hoje que foram 10 dias. Mas o fato é que a igreja, os discípulos, não poderiam começar o trabalho de ir ao mundo e pregar o Evangelho, sem que antes recebessem o Espírito Santo. A obediência é algo fundamental na vida de todo aquela que é uma testemunha de Cristo Jesus. A obediência significa fazer o que Jesus, Cristo, ordena e como Ele ordena. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. É interessante que nós presenciamos hoje momentos da igreja interessantes. Eu creio piamente no seguinte, que uma igreja cresce fruto da pregação verdadeira da palavra de Deus, não com entretenimentos. A igreja, ela cresce na medida em que ela ora a Deus, em que ela prega fielmente a palavra de Deus. Há muitos exemplos na história da igreja a esse respeito. O livro de Atos mesmo, que é um livro que fala também da expansão territorial e do crescimento numérico da igreja. A igreja cresceu fruto da oração e da pregação. Se você for para o Velho Testamento ou o Antigo Testamento e ler a história dos grandes avivamentos na nação de Israel, eles foram frutos de pregar a palavra de Deus. E isso implica para nós obediência. A vida de oração da igreja deve ser alguma coisa que venha a impactar não apenas a igreja local, mas também a igreja do Senhor. A experiência de Pedro e João mostra como que é importante a obediência para nós. Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não deixamos de falar do que vimos e ouvimos. É melhor obedecer a Deus, mesmo que isso implique obediência até as últimas consequências. Mas é melhor obedecer a Deus do que desobedecer. Deus é justo e Ele aplica a sua justiça. E é interessante para nós vermos esta dinâmica dos apóstolos. Julguem os senhores, pensem os senhores. A quem nós vamos obedecer? Aos senhores ou a Deus? Nós sabemos que eles obedeceram a Deus. Mas também, além do poder, além da obediência, é preciso também crer nas doutrinas bíblicas. Nesse trecho que eu li, Atos 1 a 11, Lucas ele faz referência a duas doutrinas em particular: a morte do Senhor Jesus e a ressurreição do Senhor Jesus. E é importante para nós crermos nas doutrinas da palavra de Deus, conforme são ensinadas na palavra de Deus. Nós devemos nos apegar àquele princípio dos profetas, assim diz o Senhor. E não partimos do princípio, eu acho, eu penso, eu entendo, não.
O Senhor diz assim, então é assim que nós devemos crer. A morte do Senhor Jesus é importante porque na sua morte ele venceu a morte. John Owen tem um livro chamado A Morte da Morte na Morte de Cristo. A morte foi vencida pela morte de Jesus. E Jesus, com sua morte, livrou-nos da ira de Deus, da culpa do pecado e da condenação do pecado. E é por isso que Paulo diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. Mas Lucas também enfatiza a ressurreição do Senhor Jesus. E eu quero aqui registrar apenas o relato de Lucas e do apóstolo João. Lucas diz assim: mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Não era que Pedro não era salvo, não é isso. Pedro, os apóstolos, ainda não haviam crido na doutrina da ressurreição do Senhor Jesus. Quando as mulheres correm ao sepulcro para embalsamar ao Senhor, e elas veem o túmulo com a pedra removida, e elas veem o túmulo vazio, elas voltam correndo para os apóstolos, e eles dizem assim: nós não acreditamos em vocês, parece que o que vocês estão dizendo não faz sentido. Mas é interessante olhar o que o apóstolo João escreveu 50 anos depois da ressurreição do Senhor Jesus. Pedro e João, ao receberem notícia da ressurreição de Jesus, correram até o sepulcro. João chegou primeiro, mas não entrou. Pedro chegou, correu e entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou e viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Eu fiz referência a João aqui e eu disse que 50 anos depois, um pouco mais talvez, não importa, mas 50 anos depois, João escreve, e é interessante o que ele observa. Eles ainda não haviam compreendido os ensinos das Escrituras a respeito da ressurreição de Jesus. E João mesmo diz assim que quando ele viu o túmulo vazio, ele creu. Ele não creu em Jesus no sentido de redenção, de salvação. Ele creu que aquilo que Jesus havia dito, profetizado a respeito da própria ressurreição dele, era verdade. Então ele creu na doutrina da ressurreição. Talvez um dos grandes problemas para nós hoje seja não crer na totalidade da palavra de Deus, seja a de não crer na inteireza da palavra de Deus. Toda testemunha de Cristo precisa estar firmada, alicerçada nas doutrinas da palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O apóstolo Paulo, instruindo a Timóteo, ele está falando da inspiração das Escrituras, e ele está dizendo que a palavra de Deus, primeiramente, é inspirada por Deus. E depois, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Com que propósito? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Talvez um ponto muito difícil para os cristãos hoje seja
o de crer na autoridade da palavra de Deus. Nós ouvimos tantos debates de pessoas explicando tantas coisas, mas que negam a autoridade da palavra de Deus. Para nós que cremos em Deus, Deus Criador, Deus único e verdadeiro, nós não podemos crer parcialmente nas Escrituras. Precisamos crer no todo das Escrituras. E aquilo que Deus diz, é isso que Deus está dizendo. Precisamos descansar na autoridade da palavra de Deus, pois ela é autoritativa. Tudo que Deus diz é verdade. Mas Jesus também diz o campo em que as testemunhas deveriam trabalhar. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sempre é preciso haver um ponto de partida. Nesse caso era Jerusalém. Mas com a perseguição e a morte de Estevão, a igreja se espalhou por causa dessa perseguição religiosa. Apenas religiosa, ela não foi política. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. É dessa forma que a igreja começa a expandir-se para além dos limites de Jerusalém. É interessante que a perseguição não tirou da igreja a determinação de pregar as boas novas do Evangelho. Na verdade, até mesmo motivava a igreja a continuar pregando o Evangelho. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. O Evangelho chega em Samaria, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. O Evangelho ultrapassa as fronteiras de Israel e chega até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Veja o relato de Lucas em Atos 8:20. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram para Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito de Jesus. O Evangelho, ele deixa os limites, as fronteiras de Israel e vai para outras nações. E a igreja de Antioquia, da Síria, ela tem uma ligação muito direta com todos nós. Porque foi esta igreja que enviou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, quando eles foram até a Macedônia e pregaram o Evangelho. O Evangelho chegou na Europa. Da Europa foi para os Estados Unidos, dos Estados Unidos veio para o Brasil. Portanto, aquele trabalho realizado pela igreja de Antioquia da Síria, nos meados do primeiro século, nós somos fruto desta visão desta igreja. Atos termina com Paulo preso em Roma, em uma prisão domiciliar. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum.
Roma não era os confins da terra. Mas o que eu quero enfatizar com a leitura dessa passagem de Atos 28, 30, 31, que é o final de Atos, é interessante porque, primeiramente, Lucas registra apenas 30 anos de história da igreja. E em 30 anos, o Evangelho sai da fronteira de Jerusalém, de Israel, e vai para o império do mundo, a capital do império do mundo. O que mostra o crescimento geográfico, numérico da igreja. E se você atentar para o final de Atos, é interessante porque não é um final natural, não é um final comum. Porque Lucas apenas registra o que Paulo estava fazendo, o que significa que a história da igreja continua sendo escrita. A obra de Deus, da pregação do Evangelho, de nós sermos testemunhas dele, anunciar o seu Evangelho, ainda continua e continuará até que o Senhor Jesus venha buscar a sua igreja. Por isso, nós somos chamados a anunciar as boas novas do Evangelho a todas as nações. A igreja do Senhor, quanto mais é perseguida, mais ela cresce. As perseguições, elas são como que um meio de Deus burilar a sua igreja e mostrar ao mundo que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. A igreja é de Deus, não é do homem. A igreja é do Senhor, Deus, não é de homem algum. Vocês serão minhas testemunhas. Lembre-se, é um privilégio. Mas todo privilégio tem seus deveres, tem seu preço. Não tenha medo se as circunstâncias forem adversas. Você não está nas mãos do mundo. Você não está nas mãos de ímpios. Você está nas mãos de Deus. O Senhor é quem sustenta você. O Senhor é quem fortalece você. Não se envergonhe daquele que não se envergonhou de morrer numa cruz por você. E também pense no seguinte: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, assim o vereis vir, da mesma forma como o vistes subir. Não vamos ficar olhando. Nós não fomos chamados por Deus para ficar olhando. Fomos chamados por Deus para ser testemunhas dele. Ir ao mundo e anunciar o Evangelho. Pense bem. Atente para isto. Você tem sido uma testemunha fiel de Jesus? Busque o poder de Deus. Seja obediente a Deus. Creia na verdade de Deus. E você será uma testemunha verdadeira. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por este momento. Somos fracos, mas o Senhor é o nosso Deus. E oramos para que o Teu Santo Espírito nos fortaleça. Nos ajude a crer no Senhor sem medo, sem reservas. E dá-nos, ó Deus e Pai, a intrepidez para ir ao mundo e anunciar o Teu Evangelho.
que nós não venhamos a nos acovardar, ó Deus e Pai, mas que em Ti nós sejamos testemunhas fiéis. O mundo precisa desesperadamente de ouvir a Tua palavra, de crer no Teu Filho Jesus. Pai, que nós não sejamos testemunhas negligentes, omissas no privilégio de ser uma testemunha do Senhor. Encha-nos do Teu Santo Espírito e guarda-nos em Ti, por amor do Teu Filho Jesus. Amém. Obrigado por esses momentos que nós pudemos estar juntos. Que o Senhor Deus abençoe você, sua família. E lembre-se, seja uma testemunha. Lembrando que nós somos a primeira igreja presbiteriana conservadora de São Paulo. A nossa igreja ela está localizada na Rua Pedroso, 351, no bairro Bela Vista. Nossos cultos dominicais são realizados às 9 horas e às 18 horas e 30 minutos. Nós temos a nossa escola dominical às 10 horas e 15 minutos. Eu sou o pastor da igreja, reverendo José Paulo Bruco. E em nome da igreja, mais uma vez, eu agradeço a sua presença. Que Deus nos abençoe. Amém.